Olá, minha irmã, aqui está seu amigo Alexandre Passo mais uma vez e vamos falar um pouco da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Hoje o nosso título, se é que temos um título, seria Confissão. O que confessar? Em alguns casos, quando falamos em confessar, a gente lembra daqueles filmes em que o policial bom e o policial mau estão do lado do bandido e estão fazendo ele confessar um crime. Normalmente a gente pensa sempre numa coisa mais negativa, mas eu queria falar sobre confessar. Também um significado de confessar é admitir, é dar o braço a torcer. Tá bom, eu confesso que realmente isso é melhor que isso, quer dizer, isso é melhor que isso, esse chocolate é melhor que esse. Então confessar, em alguns casos, ele significa você admitir algum lado, que você tem algum lado. Quando você às vezes confessa, eu confesso que realmente eu prefiro esse filme, ou eu prefiro essa comida, ou eu prefiro ir para esse lugar. Então confessar, em alguns casos, é admitir. Tem um texto bíblico que fala sobre confessar, e eu vou ler para vocês agora. Está escrito assim: quem pode me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que, porém, me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso está ali no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Existem aí duas máximas importantes nesse versículo que fala sobre aquele que, pois, me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O que é confessar? Eu falei no início, é admitir. É dizer sim, é ter uma atitude, não é? Então confessar diante dos homens, isso é, se a pessoa perguntar a você é cristão, você vai admitir ser cristão, porque hoje em dia, infelizmente, parece que é proibido dizer que é cristão, ou se você diz que é cristão, ou se você tem um lado, ou se você se posiciona por um lado do Cristo, ou por um lado religioso cristão, você muitas vezes sofre algum tipo de preconceito. Mas não queria falar sobre isso. Mas o que Jesus diz que é aquele que confessa diante do que tem coragem de confessar. Eu sou cristão, sim. Eu tenho Cristo como meu Salvador. Eu tenho Jesus. Eu tenho a Bíblia como a minha regra de fé e prática. Se você tem coragem de fazer isso quando você é perguntado, é questionado, é inquirido por talvez alguém que eu sei que vai rir de você, porque talvez alguém que vai querer fazer algum mal para você, a Bíblia diz que mesmo que você confesse sim, e aí Jesus vai dizer para Deus: Pai, ele confessou a ti, confessou a mim, confessou estar do nosso lado. É isso que Jesus vai dizer para o Pai. Quando nós confessamos a Jesus como nosso Salvador para os homens, para toda a sociedade, quando nós damos o testemunho de bons cristãos, Jesus, ele carimba ali a nossa entrada para o céu e a nossa coroa de glória, como diz a palavra de Deus. Mas ele também fala do outro lado. Aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isto é, não tem garantia de salvação aquele que nega Jesus. Aquele que diz que é cristão, eu sou cristão, mas quando acontece alguma coisa, nega Jesus, como Pedro fez. Pedro negou a Jesus e Jesus falou: olha, antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro fez isso 3 vezes. Será que Pedro foi salvo? Claro, Pedro foi salvo porque a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, houve um arrependimento, isto é, mesmo que algum dia você não tenha confessado Jesus para os seus amigos do trabalho, para os seus amigos da faculdade, algum dia você tenha tido vergonha de dizer que era cristão, que era evangélico, que era cristão católico, não importa, cristão em geral, e você se arrependeu e você pediu perdão a Deus, vai ser como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. Então tem aquele que confessa Jesus com todo prazer e tem aquele que nega. Aquele que nega Jesus, Jesus negará ele diante do Pai que está nos céus. Então a confissão é algo muito importante. Esse texto que nós lemos aqui, ele está em Mateus 10, do 32 e 33. Existe um versículo ali em Romanos que diz o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Jesus Cristo o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Então tem que confessar. E aqui, Paulo, ele é mais específico, que ele diz o que confessar. Olha que interessante, eu vou voltar aqui, olha só o que ele diz. Se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, então tem que confessar com a boca, e Paulo fala a segunda coisa, crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Tem que confessar e tem que crer. Existem pessoas que simplesmente creem. Não, eu acredito, mas não confessa, não abre a boca para dizer eu estou deste lado. E você? Está de que lado? Você está do lado daqueles que confessam Jesus como seu Salvador, diante de todas as pessoas, diante do trabalho, da faculdade, da universidade. Eu não estou falando que você tem que ser um cara chato, não. Eu estou falando que você tem que ser um cara que tem que se posicionar no momento certo. Quando você foi inquirido, quando você foi perguntado, eu pergunto a você neste momento, qual é o seu lado? Pense nisso. Pense qual lado você está. Você confessa? Confesse.
Eu sou Alexandre Passos e mais uma vez estamos fechando uma semana de palavras de paz, de palavras de salvação, de palavras de vida eterna através da Bíblia Sagrada. Quero que você seja abençoado por Deus, que você confesse algum dia Jesus como seu Salvador. Não tenha vergonha de dizer que é cristão, não tenha vergonha de dizer de que lado você está. Se você quiser conhecer gente, você pode conhecer a gente no YouTube, tem aqui na nossa descrição o link para você entrar lá e você conhecer nossos vídeos de estudos bíblicos, curiosidades e muita coisa que a gente tem lá, tá bom? Deus te abençoe, um bom fim de semana para você e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma semana de palavras. Tchau!